Pessoal, já estamos aqui então, novamente voltando do nosso intervalo, para trazer para vocês um bate-papo, conforme a gente havia conversado já há alguns dias e também combinado com vocês, um super bate-papo com a diretora da Escola Municipal Santos Anjos, a Daiane Grappilli Aror, para conversar um pouquinho sobre a premiação e também sobre a escola, né? Tivemos uma premiação aí do Alfabetiza Tchê, Isso. que foi super importante também para a escola. Mas primeiro, bom dia, tudo bem, Daiane? Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui para falar sobre educação. Bom dia a todos. Certo, Daiane. E para começar então, diretora, poderia nos contar um pouquinho mais sobre a tua trajetória na educação? Quanto tempo está à frente da escola também? Eu estou na escola, na direção da escola há 3 anos, mas eu sou professora da escola há 20 anos. Desde os meus 19 anos eu já sou professora da Escola Santos Anjos. E há 8 anos eu venho junto com coordenação, direção, vice-direção, quando as irmãs se retiraram, aí por nomeação do prefeito, porque a nossa função é nomeação. Eu fiquei diretora, né, na troca de gestão eu continuei como na direção da Escola Santos Anjos. Eu tenho 2 vice-diretoras e coordenadoras de cada, porque ninguém trabalha sozinho nesta vida, né? Então eu como diretora, de tarde eu tenho a professora Poliana como vice-diretora da tarde, de manhã eu tenho a prof. Jéssica como vice-diretora da manhã. Anos finais eu tenho a prof. Patrícia Signori e educação infantil a prof. Ana. Nós somos uma escola com 340 alunos, né? Então, sozinho a gente não consegue. Certo, certo. E é um número bastante expressivo, justamente por conta do município de Nova Boa Uhum. Vista, que é um município que tem um pouquinho mais de 2.000 habitantes, então tem mais de 300 alunos nessa escola. É uma grande marca também, né? A população, uma parte da população está estudando neste momento, né? Então, se for analisar, então a gente em porcentagem a gente tem bastante alunos e hoje a gente não tem muito alunos que vêm de Sarandi, né? A gente tem bem menos alunos em quantidade assim da 20, 25 no máximo, tá? Que vem de Sarandi, filho do professor ou que tem algum vínculo que já vinha anos atrás quando tinha vaga. Agora no momento não tem mais. Certo, certo. E eu queria saber de você, diretora, qual que é a missão, os principais valores da escola, já que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre premiação, Uhum. vamos entender um pouquinho mais sobre a escola também. A escola vem de uma história que se iniciou lá na época de Padre Urbano, então sempre foi dirigida por irmãs. A gente sempre trabalhou muito com a questão da firmeza, com a questão da bondade, com a questão de incentivar a pesquisa com os alunos para eles serem mesmo eles os construtores do conhecimento. Tudo isso vem de uma história, né? A gente hoje, o município fez uma certa idade, mas a gente tem 68 anos de escola, né? Então, a escola já vem junto com a colonização aqui em Nova Boa Vista. Então, vem toda esta carga de se preocupar muito com a educação, se preocupar muito com os valores da família, e é isso que a escola sempre busca. Certo? E agora falando então, né, teve recentemente a premiação aí do Alfabetiza Tchê, e eu gostaria de saber de você como foi receber esse prêmio, qual que foi a sensação ao ver o reconhecimento perante o teu trabalho e o trabalho da escola. É com muita alegria, né? A gente recebeu o e-mail na madrugada, né? Porque às vezes os e-mails entram que teria que ter um representante da escola. A gente não tinha conhecimento que os governantes, eles sempre têm programas. A gente adere a esses programas, ou a prefeitura adere e a gente tem que fazer dentro dos programas que é. E o Alfabetiza-Te é um desses programas. Então, a gente recebeu o e-mail que teria que representar a escola, que ia ser chamado os 200 diretores das escolas destaques. E então a gente foi até Novo Hamburgo, era inicial de um fórum, do Fórum da Educação que ia ter. Daí teve esta premiação que foi com muita alegria que eu fui representando todos os pais, representando todos os professores, que é um trabalho em si dos professores, né? Então, não é a diretora que vai lá e que faz o trabalho. Eu gesto todo o processo, mas é um trabalho dos professores muito competentes e a gente foi lá representando eles. Foi, Certo. foi bem emocionante. Eu imagino que sim, e agora que você falou em representação, eu quero saber o que esse prêmio representa para a Escola Santos Anjos.
O nosso município vem de destaque. Hoje a gente tem, até compartilhei, a gente tem a diretora da escola estadual recebendo também uma premiação entre as 20 melhores escolas da CRE, né? Então, o nosso município tem muita qualidade na educação. A gente busca sempre muito valorizar todo este processo. A gente tem famílias participativas, a gente tem pais presentes. Eu sempre falo, quando a gente tem reunião com eles, que é a diferença que eles fazem na educação dos filhos deles, que faz com que a escola receba toda essa premiação, todo esse reconhecimento, né? E, claro, os professores que vêm tudo isso é um conjunto, né? Os professores estudam, os professores são competentes, a gente tem mestres, doutores dentro da escola, então é uma escola com um conhecimento vasto de professores que fazem com que isso aconteça, que toda essa premiação venha, que o município seja uma sequência de prêmios, né? O processo vai para a escola estadual e todos nós, como município, ganhamos, né? Sim, e falando um pouquinho de presente e também de futuro, quais são os desafios na educação, os desafios atuais? Você vai respondendo algumas perguntas que eu tinha feito antes, aí eu já vou indo para a próxima. Os desafios que a gente tem na Escola Santos Anjos para o presente e para o futuro também. Estar na gestão é sempre um desafio. A gestão de qualquer, seja empresa, seja escola, é sempre um desafio. Eu trabalho com vários públicos, né? Eu trabalho com professores. Eu sou a pessoa que mais diretamente trabalha com o pai, com o professor, com o aluno, que na hora do perrengue é direto com a diretora que a gente vai conversar, né? Então, é um desafio todo dia, né? A gente sempre acorda, pensa o que eu vou fazer hoje de melhor, o que eu vou melhorar para que tudo funcione, né? Mas a gente é escolhido para encarar e a gente tem que estar aí e a gente faz, né? Tem que fazer e, como eu disse, tem uma equipe por trás de mim, não sou sozinho, depois de mim tem todos os professores que apoiam, que estão junto, que quando eu peço uma coisa apoiam. Então, a gente tem os pais também, a gente manda mensagem, liga, precisa vir conversar na escola, a gente quer melhorar a aprendizagem. Prontamente eles estão lá, eles não se negam a fazer. Então, é todo um processo. A gestão fica fácil, entre aspas, vamos dizer, quando todo mundo colabora e faz a sua parte. Então, é isso que a gente... Mas nunca é fácil, tá? Ela fica fácil quando todo mundo faz, mas hoje em dia a educação é um local assim que as pessoas precisam sempre perceber o quanto é importante a educação, né? Então, valorizar isso hoje, tu consegue conhecimento hoje nas redes sociais muito fácil. Então, só que o que você vai fazer com esse conhecimento, né? Às vezes você sabe muito, mas não sabe, né, ter uma relação com o outro, saber conviver com outras pessoas. Sempre digo para os pais, né? O primeiro lugar que a gente vive desde criança é na escola. É ali que tu vai ter primeira briga, é ali que tu vai ter a primeira encrenquinha com o colega, é ali que tu vai se relacionar com as pessoas e vai acontecer isso, né? E é ali que a gente vive a primeira sociedade para depois, né, ir para outra, para o trabalho, porque no trabalho também a gente convive com pessoas e, né, é bem assim. Exato. E, na verdade, você comentou que na internet, nas redes sociais, a gente tem acesso ao conhecimento, mas a questão é de onde vem esse conhecimento e o quão confiável é esse conhecimento, né? E acho que um conhecimento mais confiável se faz presente justamente na escola, né? Isso. Uhum. Então, eu gostaria de saber, agora que a gente já tem uma noção, né, com relação a esse prêmio, com relação a tudo que você trouxe nesse bate-papo, a gente tem a noção que a escola está no caminho certo, está fazendo a sua parte, o seu papel, e é interessante de saber também, você como gestora, de que forma a escola pretende se manter nesse caminho e ainda avançar em busca de melhores resultados. Como eu já te falei, né? É um processo. A gente vem lá desde o nível 4, desde escrever o nome, a alfabetização começa desde lá do nível 4, a gente começa lá a alfabetização e a gente termina terceiro ano, final de quarto ano. E a escola sempre, através do poder público, né, que apoia, que está sempre conosco, na formação dos professores, porque é através dos professores que a gente tem esta qualidade. Como eu te disse, depende da mão deles, depende do comprometimento deles, que é o que a gente tem na escola. Então, a gente vai continuar incentivando na questão da formação dos professores, na questão do aluno se
querer estudar, mostrar a importância de estudar, mostrar a importância da leitura, que a alfabetização em si é a leitura, a compreensão, né? Que é esse o prêmio, né? O prêmio é, na verdade, uma prova que eles fazem, né? É uma prova de leitura que eles fazem através de um aplicativo, que eles têm que ler, né, para o aplicativo e que depois isso é calculado o valor. E eles fazem também uma prova escrita, que foi feito em 2023, 2024, é sempre do ano anterior. Então, agora, 2025, a gente está recebendo a premiação de 2023. Então, é um processo que demora para a correção, demora para eles fazer os... Porque são 7.000 escolas dentro do estado, né? Então, não é fácil assim tu conseguir calcular tão rápido, né? Então, é sempre, às vezes, dá 2 anos de diferença quando a gente fez o teste ou fez a atividade que teve que ser feita. Certo, Daiane. E nós da Boa Vista FM, gostaríamos muito de parabenizar o teu trabalho e o trabalho da Escola Santos Anjos. A gente percebe que os frutos estão sendo colhidos e isso é fruto de muito trabalho, muito esforço por parte de todos os envolvidos, como você falou. E eu gostaria de deixar o espaço para você, se tiver alguma mensagem que você gostaria de deixar para os educadores, para os pais, para os alunos, para os nossos ouvintes também. Eu quero agradecer, né, desde o início a comunidade, que sempre incentivou a educação, incentiva a Escola Santos Anjos, a gente vê que todo mundo é fruto dessa escola, né, a gente tem na comunidade muitas lideranças e muitas pessoas que são frutos desta escola, frutos da educação de Nova Boa Vista. Agradecer ao poder público pelo apoio, pelo incentivo. Agradecer os professores, né, que é como eu falei, ressaltei várias vezes, sem os professores a gente não tem, eu sou uma representante dos professores, né, a gente não tem nenhum avanço na educação sem eles, tem que querer, né, tem que querer ser um bom radialista, tem que querer ser um bom professor, tem que querer ser um bom diretor, então a gente precisa do esforço de cada um, que é o que eles têm. E as famílias, né, que incentivam, que continuam incentivando os filhos, que estão presentes, que perguntam, que apoiam. Eu tenho famílias que me dizem, não, pela escola eu faço, né, eu chamo, eu tenho mais coisas para fazer, mas pela escola eu estou ali, eu faço porque é pela escola, é pelos meus filhos, eu sei que é por um futuro. Agradecer a todos, agradecer a minha equipe, que é como eu disse, que por trás de mim existe todo um contexto, né, que é a equipe, professores, funcionários, pessoas que eu peço e dizem sim, nunca dizem não, fazem a mais do que é a sua função, às vezes, né, e sempre estão ali para nós. E os alunos que, né, estudaram muito, que sempre estudam, que têm que fazer as atividades e que foram eles que conseguiram esse mérito, né. Certo, Daiane. Então, mais uma vez, parabéns à Escola Santos Anjos, que foi premiada então no Alfabetiza Tchê. Nós vamos continuar então a nossa programação. Esse foi o bate-papo com a diretora. Você pode conferir ele novamente no nosso Facebook e depois vai para o nosso YouTube também. Agora chegando música para você com Henrique Diego, Amor de Balada.